Fala galera, agora a gente vai falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, gente, que nada mais é do que uma região, uma parte do globo terrestre, chamada de Mesopotâmia. E Mesopotâmia significa terra entre rios. Vocês podem observar, a Mesopotâmia ela fica no Oriente Médio e a maior parte da Mesopotâmia, hoje em dia, é localizada no atual país do Iraque. Então, hoje em dia, a maior parte da Mesopotâmia pertence ao Iraque. A Mesopotâmia fica no Oriente Médio, vocês podem observar a localização da Mesopotâmia no mapa da apostila de vocês, do livro de vocês, desculpa, da página 69. Então, na página 69 tem um mapa que ilustra a Mesopotâmia. É uma terra do Oriente Médio que fica entre dois rios. Quais são esses rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. Então, tudo que está entre esses dois rios, nós chamamos de Mesopotâmia. A Mesopotâmia, tanto a Mesopotâmia quanto a região do Egito Antigo, elas fazem parte do que a gente chama de crescente fértil. O que é crescente fértil, galera? Crescente fértil é também uma região do planeta Terra, onde há uma abundância de água e terras férteis para a agricultura. E essa região, ela forma mais ou menos, ela tem um formato mais ou menos de uma lua na sua fase crescente. Por isso que é chamado de crescente fértil. Vocês estão entendendo? Tanto o Egito Antigo quanto a Mesopotâmia estão dentro do crescente fértil. Então o crescente fértil é maior do que a Mesopotâmia e maior do que o Egito, porque está contido no crescente fértil essas duas regiões, a região do Antigo Egito e a região da Mesopotâmia. Beleza? Então são regiões de solo fértil e água em abundância. O rio Tigre Eufrates, ele servia mais ou menos como o rio Nilo. Servia para os egípcios. Os povos mesopotâmicos utilizavam o rio Tigre Eufrates como os egípcios utilizavam o rio Nilo. Ou seja, na época de cheia do rio Tigre Eufrates, a água levava nutrientes para as margens desses dois rios, fertilizando aquele solo e permitindo a agricultura dos povos que ali se estabeleceram durante um bom tempo. Tá legal? Então, gente, o crescente fértil hoje em dia está localizado onde nós temos, hoje em dia, né, o Egito, o Iraque, o Kuwait, a Síria e o sul da Turquia. O crescente fértil hoje em dia seria esse território. Tá legal? A gente vai falar aqui, pessoal, de algumas civilizações que merecem destaque, que se estabeleceram na Mesopotâmia. A primeira que eu gostaria de apresentar aqui é uma civilização que começou no norte do território mesopotâmico, que é o Império Assírio. O Império Assírio que durou de 1300 a.C., mais ou menos, até 612 a.C. O Império Assírio, ele tem a sua capital fica no norte da Mesopotâmia, mas foi um império que chegou a dominar toda a Mesopotâmia e dominou até para além do território da Mesopotâmia. O Império Assírio, eles eram famosos, eram um povo guerreiro e eles eram extremamente famosos por causa da crueldade, da forma cruel como eles tratavam aqueles que lutavam uma guerra contra eles. Então eles geralmente escravizavam ou matavam os povos que perdiam guerra para eles. Muito famosos por causa disso, por causa dessa crueldade. Gente, mas ninguém manda para sempre. Em 612 a.C., os assírios eles vão acabar sendo dominados pelos caldeus. Então, a decadência dos assírios aconteceu a partir de uma rebelião na cidade da Babilônia, na qual os caldeus, em 612 a.C., juntamente com os medos, derrotaram os assírios. Então, os caldeus vão derrotar os assírios em 612 e vão formar o segundo Império Babilônico. Então, a partir de 612, forma-se, depois da decadência do Império Assírio, o segundo Império Babilônico, que é um império muito famoso, porque vai ser no segundo Império Babilônico que na Babilônia vai ser construída, Império Babilônico por quê? Porque a capital do império era a Babilônia. E segundo Império Babilônico por quê? Porque anteriormente já havia existido outro império formado por outro povo, que é o povo amorita, a gente já vai falar sobre ele,
tá legal? Que também tinha como capital a Babilônia. Então são dois povos que resolveram utilizar a Babilônia como capital. Então a gente tem o primeiro Império Babilônico e o segundo Império Babilônico. O Império Babilônico formado pelos caldeus é o segundo. E eles vão fazer na Babilônia, né? É o que a Bíblia vai registrar como Torre de Babel, que é uma torre em que os seres humanos tinham a pretensão de chegar no mesmo nível de Deus. Era uma torre gigante. E aí Deus ficou insatisfeito com os seres humanos, porque achou uma atitude soberba os seres humanos quererem estar a nível de Deus, segundo a Bíblia, tá, gente? Então, Deus vai castigar esses seres humanos. Tá bom, pessoal? Bem, já que a gente falou aqui do segundo Império Babilônico, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico, galera, ele vai ser formado em mais ou menos 1900 a.C. E uma das coisas mais interessantes do primeiro Império Babilônico é um rei, o rei Hammurabi, que governou o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, de 1728 até 1686 a.C. Galera, e Hammurabi foi um rei muito famoso porque ele foi o primeiro cara a fazer um código de leis escritas. Numa espécie de pilastra, foi registrado leis, e essas leis deveriam ser obedecidas por todos, por toda a população do primeiro Império Babilônico. E esse ato foi considerado assim emblemático para a história do direito, para a história das leis da humanidade. Afinal de contas, foi o primeiro, né, código de leis registrado da história da humanidade. Tá legal? A lei mais famosa do Código de Hammurabi era a lei do talião, que tinha mais ou menos, de forma simplificada, a seguinte ideia: todo dano que você causa ao outro deve ser a sua pena. Então a sua pena deve ser o igual dano que você causa ao outro. E aí essa lei do talião, ela é representada através da seguinte frase: olho por olho, dente por dente. Ou seja, você tem aquilo que você proporciona. Tá legal? Bem, o Código de Hammurabi é muito famoso, que foi escrito durante o reinado de Hammurabi, que foi um rei do primeiro Império Babilônico. E o último grupo aqui importante, a última civilização importante para a gente, de acordo com o nosso conteúdo, para a gente citar aqui, são os Sumérios. Galera, foram os Sumérios também, eles formaram uma civilização na Mesopotâmia, e eles são os responsáveis pela invenção da roda. Olha como é que os Sumérios são incríveis, eles inventaram a roda. Imagina um mundo sem roda, gente. Os Sumérios também inventaram a escrita. Tá legal? Inclusive, né, a partir da invenção da escrita, sob responsabilidade, né, dos Sumérios, a humanidade entra numa nova fase, sai da história da pré-história e entra na história antiga. Não é, pessoal? Então é isso, galera. Obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar a história do Egito Antigo, a história da civilização egípcia. E sempre quando a gente fala de Egito Antigo, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele é importantíssimo para a sociedade do Egito Antigo, para a civilização egípcia, galera. Isso porque, gente, o Egito Antigo, a região onde formou-se o Egito Antigo, é uma região bem peculiar da África. Como assim, professor? Vamos nessa. No norte da África, a gente sabe que existe um grande deserto. E no deserto, a vida ela é muito difícil de prosperar. Por quê? Porque a gente sabe que água é vida. E tem uma coisa que falta muito no deserto, que é a água. No deserto do Saara, não existe abundância de água em toda a extensão do seu território, em toda a extensão desse deserto. Então, em regiões onde há mais água, há mais vida. Em regiões que há menos água, a vida acaba tendo mais dificuldade para prosperar. E o que eu estou querendo dizer para vocês? Que
no meio do deserto do Saara passava um rio. O nome desse rio é Rio Nilo. E alguns especialistas dizem que o Rio Nilo ele forma um oásis no meio do deserto do Saara. O que isso significa? Oásis, gente, é uma fonte de água no meio do deserto. Então, no meio do deserto do Saara, existe uma fonte de água, que é proporcionada pelo Rio Nilo. Então, foi no contorno do Rio Nilo que seres humanos, que são seres vivos, obviamente, puderam se estabelecer e começar a formar o que a gente vai chamar de civilização egípcia. Entenderam, pessoal? O Rio Nilo é fundamental, porque sem o Rio Nilo não teria prosperidade de comunidades humanas aqui ao ponto de formar uma grande civilização. Então foi o Rio Nilo que permitiu com que os egípcios formassem uma grande civilização ali no norte da África. Uma coisa interessante que a gente vai falar mais para frente é que o Rio Nilo ele tem períodos de cheias e período de maré baixa. O período em que a maré do rio está baixa é entre agosto e setembro. Desculpa, o período em que a maré do Rio Nilo está baixa é entre fevereiro e março. E o período em que a maré do Rio Nilo vai estar alta é entre agosto e setembro. Esse ciclo natural do Rio Nilo vai ser muito importante para os egípcios. Por quê? Porque, galera, vai ser através desse ciclo natural que o solo que fica nas margens do Rio Nilo vão ser fertilizados. Vamos lá, gente. De onde a planta tira os seus nutrientes? A planta tira os nutrientes do solo. Então, o que é um solo fértil? Um solo fértil é um solo com bastante nutrientes, onde a vida vegetal pode prosperar. E olha como é que o Rio Nilo permitia que as suas margens sempre tivessem férteis. Como é que o Rio Nilo permitia com que as suas redondezas, as margens do Nilo, sempre fosse uma região de solo fértil? Simples, porque quando o rio entrava em um período de cheia, o volume de água aumentava. Então a água começava a molhar regiões que não estavam sendo irrigadas, não estavam sendo molhadas no período de estiagem, no período de baixa da maré, entre fevereiro e março. Então entre fevereiro e março existiam a margem do rio não estava sendo banhada pelo rio. E entre agosto e setembro, essa margem passa a ser banhada pelo rio por causa do aumento do volume de água, por causa do aumento da maré, que entra no período de maré cheia. Quando essa água começa a molhar as margens do rio, ela leva consigo nutrientes do próprio rio. E aí depois, quando o rio volta para o período de estiagem, quando o rio volta para o período entre fevereiro e março, quando o rio volta para o período de maré baixa, a água retorna, mas os nutrientes ficam. E aí esses nutrientes que foram levados pelo rio vão fertilizar o solo que está na margem do rio. E esse solo extremamente fértil vai permitir com que os seres humanos que aqui estabeleceram-se pudessem praticar agricultura no meio do deserto. O Rio Nilo permitiu que os egípcios fossem uma sociedade essencialmente agrícola, mesmo estando no meio do deserto. Olha como é que o Rio Nilo é importante para os egípcios, gente. Tanto que existe um historiador muito famoso, Heródoto, que ele diz que o Nilo, o Egito, é uma dádiva do Nilo. O que é uma dádiva? É um presente divino. Então, a gente só tem Egito Antigo porque a gente tem Rio Nilo. O Rio Nilo é muito importante por isso. Galerinha, vamos falar um pouquinho sobre a história do Egito Antigo. Em cerca de mais ou menos, pessoal, mais ou menos nos anos de 3.500 a.C., algumas comunidades
algumas aldeias, alguns grupos humanos começaram a se estabelecer ao longo do Rio Nilo. Então era uma aldeia aqui, uma aldeia aqui, uma aldeia aqui, uma aldeia aqui. Então várias aldeias foram se estabelecendo ao longo do Rio Nilo. E essas aldeias, por razões de segurança, para conseguirem se proteger, elas começaram a fazer alianças. Elas começaram aos poucos a se fundir. E essa fusão de aldeias acabou gerando dois grandes reinos. O reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Galera, o reino do Baixo Egito ficava do meio do Rio Nilo para cima, para o norte. Por quê? Porque era a região baixa, a região que estava no nível do mar Mediterrâneo. Já a região do Alto Egito, do reino do Alto Egito, é do meio do Rio Nilo para o sul, que é uma região montanhosa, e por isso que é Alto Egito, porque está acima do nível do mar. Então, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito foram dois reinos, portanto, formados por causa da união dessas aldeias que foram se formando ao longo do Rio Nilo. Essas aldeias que nós chamamos de nomos, e que cada aldeia tinha um nomarca, e essas aldeias iam se fundindo até que formaram esses dois reinos que não viviam em paz. E olha só que interessante, em 3200 a.C., vai acabar uma guerra entre os dois reinos, que vai fazer com que Menes, que era o rei do Baixo Egito, ou seja, era o rei da porção norte do Rio Nilo, consiga anexar o Alto Egito. Como assim, professor? Simples, teve uma guerra entre o reino do Baixo Egito e do Alto Egito. O Baixo Egito venceu. E aí o rei do Baixo Egito passa a ser rei também do Alto Egito. Então agora eu tenho um rei para todo esse território. E esse primeiro rei, esse cara que vai ser o primeiro a unificar o povo egípcio sob a liderança de uma pessoa só, que no caso é ele, foi o rei Menes, que é considerado o primeiro faraó do Egito. Galera, para falar de faraó, é interessante que a gente fale um pouquinho sobre a religião dos egípcios. Os egípcios, gente, eles eram politeístas. Isso significa que eles acreditavam em vários deuses. Era uma porção de deuses. E esses deuses ou eram antropomórficos, ou seja, tinham formato de ser humano, tinha corpo de ser humano, ou esses deuses eram antropozomórficos, que parte do corpo era humana e as outras partes do corpo assumiam características de animais. Então um cara tinha corpo de homem e cabeça de jacaré, por exemplo. Era uma possível representação, inclusive era de fato uma representação de um deus egípcio. E de todos os deuses egípcios, o faraó, ele é entendido como Deus. Gente, eu não sei se vocês entenderam. O faraó para o povo egípcio é Deus. Um dos deuses, mas é um Deus. Então, olha como é que isso vai influenciar o comportamento do cotidiano de quem participa da cultura egípcia. Eles estão servindo, não é um simples líder político. Eles estão servindo a Deus. Isso é muito importante. Outro aspecto da religião egípcia interessante é que eles acreditavam na vida após a morte. E era exatamente por isso que eles se mumificavam. A mumificação, na verdade, gente, nada mais é do que um processo de preservação do corpo, para evitar com que o corpo se decomponha, para evitar com que o corpo apodreça. Então os egípcios acreditavam que só era possível ir para o paraíso deles, que é diferente da forma como nós entendemos o que é paraíso, mas para o paraíso da cultura deles, para o espírito do cara chegar no paraíso, o corpo dele tinha que estar mumificado, tinha que estar preservado. Então era feito vários procedimentos no corpo do defunto e depois esse corpo era todo enfaixado, surgindo as múmias, né? E os faraós, eles eram mumificados
e eram postos nas pirâmides, né? A pirâmide servia como tumba dos faraós. Tá legal? Bem, algumas características importantes para finalizar Egito, algumas características importantes da cultura egípcia. Algo muito importante da cultura egípcia, gente, é o sistema de escrita dos egípcios. Os egípcios eles não tinham um sistema de escrita fonético, ou seja, o símbolo que eles utilizavam não representava o som que saía da nossa boca. Os símbolos que eles utilizavam representavam coisas ou situações, eram desenhos. É um sistema de escrita parecido com as placas de trânsito, entendeu? E esse sistema de escrita era muito complexo, porque era um desenho que significava cada coisa. Então os caras que sabiam entender o significado desses desenhos, eles eram os escribas. E os escribas tinham uma posição privilegiada na sociedade somente pelo fato de dominarem o modelo de escrita dos egípcios. Então, galera, agora a gente terminou o que a gente tinha para falar sobre a civilização egípcia. Tranquilo? Obrigado por terem assistido o vídeo. Tchau, tchau.